Você sabe, né, que eu estou numa caravana desde quinta-feira, começando em Cruz Alta, e uma caravana da agricultura familiar, desenvolvimento regional. Essa é a ideia. Eu estou trabalhando nessa região noroeste do Rio Grande do Sul, né? Toda ela voltada a escutar a região, os municípios, as regiões, os agricultores familiares, agricultoras familiares, mulheres trabalhadoras, juventude rural, que são temas cooperativas, agroindústria, leite, todas elas, esses diálogos fazem parte da preparação de um plano de governo. Eu quero apoiar muito a agroindústria familiar, a cooperativa, a produção do leite no estado do Rio Grande do Sul. O leite, as cooperativas, né, a agroindústria é a renda do agricultor e dos municípios. Então tem sido muito importante, né, quer dizer, todos os diálogos, os encontros, como nós teremos agora aqui à tarde e depois à noite em Planalto, vem enriquecendo as propostas para a recuperação do estado do Rio Grande do Sul. Eu gosto muito de ouvir. Quando a gente escuta, né, as lideranças, as regiões, a gente acerta mais, e eu quero acertar muito como governador do Rio Grande do Sul. E ao lado disso, eu procuro sempre acompanhar a estrutura de educação das regiões, visito escolas públicas, estaduais, UERGs, visito hospitais, rede de atenção básica de saúde, quer dizer, escuto as lideranças nessas áreas que sempre são importantes, né? Infelizmente, que eu tenho acompanhado desde Cruz Alta, e talvez aqui seja uma expressão com o fechamento da UPA, né? A UPA é fechada aqui em Frederico, essa situação grave da estrutura de saúde do Rio Grande do Sul, hospitais em situações muito delicadas. Acompanho greve por falta de pagamento de salários, né, de hospitais, redução de atendimentos, isso é uma constante, né? Isso é um tema de grande atenção nossa. Então, isso é o sentido da nossa caravana, né? Pensar desenvolvimento regional, eu acredito muito nisso. Cada região do nosso estado tem os seus desafios, as suas possibilidades, mas ao mesmo tempo um enorme entusiasmo, né, da nossa militância, das lideranças, né, com uma agenda de mudança e retomada de desenvolvimento para o Rio Grande do Sul. Então é isso, nós estamos desde quinta percorrendo essa região, escutando as nossas lideranças e preparando um plano de governo para tirar o estado da crise sem vender o estado do Rio Grande do Sul. Eu vou chamar de governador, sem problema. O PT ficou 4 anos fora do governo, mas sofre agora uma crise do antipetismo, né? E acredito que, embora todas as propostas que vinham se apresentando, eu já conheço um pouco do seu trabalho também, existe essa questão assim do antipetismo, não é nem candidato, né? É uma questão assim, como é que o PT pretende fazer para vencer esse antipetismo, para voltar ao piratismo? Olha, o que eu percebo e tenho percebido nessa caravana é um crescimento muito grande do PT, muito grande. Aquela onda de intolerância, né? de agressividade, ela fica no passado. Há crescentemente uma lembrança da qualidade dos nossos governos, do Lula e da Dilma, do Olívio e do Tarso, e diante da crise, né, do Temer e do Sartori, né, portanto são esses os partidos hoje que estão sendo questionados, porque destrói o Brasil e o Rio Grande. A vida das pessoas, da população desta região piorou com o Temer e o Sartori. Então esta reflexão as pessoas estão fazendo, e eu tenho percebido um entusiasmo muito grande e uma abertura enorme para um diálogo com as nossas propostas, com a nossa candidatura, tanto a minha candidatura como a candidatura do senador Paim para o Senado. É muito importante que a gente consiga mudar o Brasil precisa voltar a crescer, a se desenvolver. O Lula hoje é uma referência extraordinária do povo gaúcho, do povo brasileiro, não é mais uma referência do PT. E nós continuamos trabalhando que ele possa liderar esse processo nacional. E aqui há muita dedicação, eu tenho trabalhado muito para oferecer um plano de governo que recupere o Estado. E tenho assumido com a responsabilidade, quem já governou 8 anos o Estado, governar não é fácil, governar é difícil, exige lado, exige capacidade de escolha, exige prioridades,
e capacidade de montar boas equipes de trabalho. Eu tenho assumido a responsabilidade e dito que o primeiro ato que eu quero fazer como governador eleito é pagar salário em dia de professoras, professores e policiais. Quer dizer, nada justifica 31 meses, nós estamos falando de mais do que 2 anos de profissionais dedicados que são desrespeitados dessa forma. O salário é um direito sagrado de quem trabalha. E, portanto, um governador com responsabilidade deve assegurar aos profissionais da educação, da segurança, da agricultura, da saúde, este direito. E, a partir daí, estabilizar o Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos que resolver este problema para que possamos debater os temas estratégicos, a retomada de uma escola de excelência que eu quero para a juventude gaúcha, uma escola de uma escola de educação pública com qualidade, uma escola que seja um espaço de aprendizado, de valorização de educadores, professoras e professores. Nós vamos começar a reinvestir nas escolas. Esse é um desafio estratégico para o Estado. E me anima, a partir do diálogo que eu estou fazendo com esses profissionais, esta ideia. Nós já estamos debatendo políticas de curto prazo, como pagar salário em dia, arrumar as nossas escolas, que infelizmente têm péssimas condições, algumas delas, e assegurar segurança nas escolas. Eu não posso admitir que um aluno ou aluna, ou um professor, não deixem de ir para uma escola porque estão com medo de ficar numa parada de ônibus, ou porque não há segurança para chegar ou para sair, especialmente no turno da noite de uma escola. Nós já estamos preparando um plano de curto prazo que vai envolver segurança nas escolas, com a Brigada Militar, com as estruturas municipais, e estamos fazendo um planejamento de médio prazo com 10 anos de recuperação da escola gaúcha. Esse é um tema de absoluta prioridade, né? O tema da saúde pública é um fato de grande preocupação. Hoje o governo Sartori deve 500 milhões de reais para os municípios e hospitais. Isso é insustentável. Nós precisamos regularizar essa situação. Eu quero, num ambiente de colaboração e cooperação com as prefeituras, reorganizar essa estrutura, quer dizer, estabelecer um planejamento financeiro responsável, corrigindo esses atrasos. Quer dizer, o Estado tem uma grande responsabilidade no financiamento e na coordenação da saúde pública no Rio Grande do Sul. O Sistema Único de Saúde, o SUS, é um patrimônio do nosso povo, especialmente no momento em que a nossa população é cada vez mais idosa. Então, nós temos que preparar nossa rede pública de saúde e assistência social para acolher bem esta população cada vez mais idosa. Hospitais com grande capacidade resolutiva nas regiões. A ideia fundamental é regionalizar esse atendimento hospitalar clínico de exames laboratoriais, que as pessoas não devem viajar 300, 400 quilômetros para fazer uma cirurgia. E tem muita coisa para fazer aqui. Tenho conversado com prefeitos, gestores, profissionais da saúde. Há muito espaço para uma boa gestão, né, que reorganize o sistema de saúde no nosso estado com essas características, né? Capacidade resolutiva dos hospitais e clínicas regionalmente e uma forte melhoria no atendimento básico da sociedade. Senta aqui, né? Isso é muito importante para a nossa população. Será muito decisivo para a saúde a revogação da emenda 95. A emenda 95 foi uma emenda aprovada pelo Temer, pelo PMDB, PP, PSDB, pela maioria do Congresso Nacional, que congela os gastos federais por 20 anos em saúde, em educação e em estradas. Isto é insuportável para os estados e municípios. Por isso nós temos que, ao mesmo tempo que vamos assegurar a responsabilidade do governo, que é com 12% do orçamento para a saúde, esse diálogo com prefeitos, nós vamos trabalhar muito para a revogação desta emenda que proíbe os gastos em saúde e educação. Então, falei da importância da educação, falei da importância da saúde e quero fazer um registro, porque é obrigação do governador do Estado do Rio Grande do Sul. O governador tem uma responsabilidade intransferível com a segurança pública do seu Estado.
A população gaúcha vive com medo hoje, os índices de violência e criminalidade são assustadores. Nós nunca convivemos com tamanho roubo, assalto, assassinatos no estado do Rio Grande do Sul. Segurança pública se faz com policiais, não existe mais segurança pública com menos policiais. Segurança pública se faz com segurança social, trabalho, emprego, escola, mas se faz com policiamento adequado e correto. Eu quero trabalhar na recomposição dos efetivos das nossas polícias, né, num planejamento, né, gradual de crescimento do efetivo das nossas polícias, região a região, polícias comunitárias, polícias integradas, polícias com capacidade de investigação melhorada. Nós temos que combater as quadrilhas, as facções, o tráfico de drogas. Quer dizer, nós temos que ter uma estratégia de não só correr atrás do criminoso, mas de evitar o crime, diminuir a violência, combater a violência no Estado. E, por fim, faz parte de um plano de governo, eu falei da recuperação econômica do Estado. O Rio Grande do Sul hoje tem quase 500 mil desempregados, né? Nós precisamos recuperar nossa economia, gerar trabalho e emprego, especialmente para uma juventude que é a mais atingida por isso. E, por fim, atenção na infraestrutura logística do nosso Estado, né? Esta é uma região exportadora. As regiões exportadoras precisam de uma infraestrutura logística qualificada para o desenvolvimento. É isso que nós estamos conversando nessa região. Estamos chegando aqui de Constantina. Hoje nós vamos discutir uma agenda de desenvolvimento para a região, aqui a partir de Frederico. E é isso. Vocês. Na área da segurança, o senhor citou algumas ações. Como a região aqui se caracteriza muito pela questão de interior, né, produtores rurais, muitos candidatos pregam e vêm pregando a possibilidade de agricultores, ao menos, terem a porte de arma mais facilitado. O que o senhor pensa a esse respeito e qual que é para combater o crime no interior? O Brasil tem uma legislação adequada para porte de armas. Todo cidadão acima de 25 anos pode portar uma arma, desde que ele tenha bons antecedentes. Evidente que o Estado não pode armar um criminoso, então, desde que ele tenha bons antecedentes, 25 anos de idade, e faça um curso para a utilização de arma. Vamos lembrar que para poder dirigir um carro, tu tem que fazer um curso, tem uma carteira. Então é razoável imaginar que para portar uma arma, tu tem que estar qualificado para isso. Me parece que é uma boa legislação esta que permite que todo cidadão idôneo possa portar a sua arma, mas exige algumas regras fundamentais que eu concordo. Nós temos que garantir segurança pública, nós temos que garantir uma brigada militar, uma polícia civil capacitadas a dar segurança para os nossos agricultores, para as nossas propriedades, para as nossas cidades e bairros. E é nesse sentido que eu vou trabalhar. Queria lhe perguntar com relação ao cenário eleitoral. Que o senhor fizesse uma avaliação sobre o cenário eleitoral, né? Nós estamos já no pré-período eleitoral, sim, digamos assim, né? Com diversos candidatos em potencial a chegada no segundo turno, e o senhor é um deles também. Uma avaliação sobre o cenário eleitoral e, mais ainda, como é que está sendo articulado pelo Partido dos Trabalhadores a composição dos partidos aliados que vão fazer parte da coligação e até mesmo a vice-candidatura na sua chapa. Como é que está sendo articulada essa questão? Então, nós teremos uma disputa eleitoral no Rio Grande do Sul com dois campos políticos claros. Um campo político serão daquelas candidaturas do atual governo, do continuismo. Ou seja, são as candidaturas dos partidos que compõem o atual governo do Estado com o Sartori. O Sartori, o Leite, Heinz, PMDB, o MDB, PSDB, PP são os partidos que sustentam o atual governo. Portanto, são candidaturas do continuismo desse governo, desse modelo de governo, que, na minha opinião, é um governo fracassado, um governo com uma agenda de destruição do Estado do Rio Grande do Sul, e deve ser derrotado. De outro lado, nós teremos um campo político dos partidos de oposição a este governo, ao Sartori, e que estão apresentando as suas propostas. Com candidaturas mais unificadas ou não, nós estamos trabalhando muito para uma grande unidade na luta política, na disputa política, para derrotarmos Sartori e seus aliados, Leite e Heinz, que representam no Rio Grande do Sul e no Brasil Temer.
Estes mesmos partidos do continuismo aqui são os partidos que sustentam o governo do Temer e vêm destruindo o emprego, a previdência e os direitos dos trabalhadores a nível nacional. Portanto, é um projeto que deve ser derrotado. Eu quero que o Brasil volte a crescer e se desenvolver, e quero que o Rio Grande do Sul volte a crescer e se desenvolver. Eu represento uma candidatura de oposição ao atual governo e estou apresentando um projeto de recuperação do Estado do Rio Grande do Sul, de desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, de crescimento do Estado do Rio Grande do Sul, sem vender o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul que volte a gerar trabalho e emprego, que apoie agricultores, a agroindústria, as nossas cooperativas, que tem uma relação de profundo respeito com quem trabalha, um governo que olhe todas as regiões do nosso Estado, que tenha compromisso em assegurar qualidade de serviços públicos para todos os gaúchos e gaúchas, independente da cidade que moram. Para mim, não existe cidade pequena, cidade média, cidade grande. O que existe são gaúchos e gaúchas que têm direito a uma boa escola pública, um sistema de saúde pública, uma boa segurança. E é assim que nós vamos tratar. Para mim, não se governa desde Porto Alegre. Se governa visitando as regiões, escutando a população, estimulando a participação da população. Portanto, é este projeto, com essas características, que nós vamos disputar o governo do Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos uma grande experiência com Olívio Dutra e com Tarso Genro, e nós sempre governamos recebendo um Estado em dificuldades enormes, financeiras, de trabalho, emprego e de serviço público. Foi assim quando nós governamos depois do Brito, foi assim quando nós governamos depois da Ieda. Nós estamos preparados, portanto, para cuidar do Estado, para arrumar o Estado do Rio Grande do Sul. E sobre a vice? Nós estamos dialogando com o PCdoB. Nós estamos, nesse momento, as nossas direções estão dialogando. Nós estamos buscando uma aliança no primeiro turno com o PCdoB. Nós temos uma definição da minha candidatura ao governo e do companheiro Paim ao Senado. Então, nós buscamos aliança no primeiro turno ainda com o PCdoB e, ao mesmo tempo, nós estamos preparando quadros, o partido tem quadros, lideranças importantes para uma eventual composição de uma chapa integral do partido. Indo além de partido político, a gente sabe que as pessoas hoje em dia são muito desacreditadas da política. Sim. Qual é o diferencial do candidato e como fazer essas pessoas voltar a acreditar numa gestão? A história que eu represento, aqui a história conta. Nós não escondemos a nossa história. A história do governo liderado por Olívio Dutra, que eu fui vice-governador, e a história de um governo gaúcho liderado por Tarso Genro. São histórias de construção, de respeito ao povo, de respeito a esta região. Quando nós chegamos em Frederico Westphalen, vemos uma UERGS, um campus da Universidade Federal, um Instituto Federal. Quando visitamos agricultores com luz para todos, quando viajamos, andamos pelos bairros, encontramos Minha Casa Minha Vida, casas, apartamentos. Quando nós escutamos professoras dizendo que no governo Olívio Tarso foram respeitados, para salário em dia e tiveram aumento de salário até 76%. Os policiais com 220% do risco de vida incorporado. Um reajuste salarial importante para as forças de segurança. Esta história nos autoriza a nos apresentarmos para voltarmos a governar o Rio Grande do Sul. E a proposta e a agenda de futuro que nós queremos para o Estado. Eu tenho total confiança que o Rio Grande do Sul sai dessa crise. Nós temos capacidade de trabalho, nós temos agricultura, agropecuária, nós temos indústria, nós temos uma rede de serviços, nós temos uma logística que nos permite sair dessa crise. Eu quero liderar uma agenda de desenvolvimento forte para o Estado, que tenha como compromisso claro a geração de trabalho e emprego, o apoio aos agricultores e agricultoras, a recuperação do serviço público. Um governo estadual que volte a funcionar. E volte a funcionar a partir de um diálogo aberto com a sociedade gaúcha e do ambiente de cooperação com as nossas lideranças regionais, com as nossas prefeituras, com as nossas instituições comunitárias. A gente está vendo aqui a presença do deputado Edgar, do deputado Marcon, do Mongaço, também da professora Luciane e do professor Prazer Rebela. A gente estive com a senhora na mesma formatura em 2003. Então, qual é a expectativa de eleger candidato a deputados, tanto estadual quanto federal? Qual é o outro candidato a senador? Isso, então, que bom que você apresentou os nossos companheiros aqui, que são da maior qualidade. Veja bem, o nosso partido tem muita força no Rio Grande do Sul.
Nós temos a maior bancada partidária federal. Dos 33, 31. Dos 31 deputados federais, vagas, nós temos 7 deputados federais. A maior bancada federal é do PT. Dos 55 deputados estaduais, o PT também na Assembleia Legislativa é a maior bancada estadual, com 11 deputados e deputados pela 5ª vez consecutiva. Então, nós trabalhamos para ganharmos o governo do Estado, nós queremos reeleger o companheiro Paulo Paim e vamos disputar a 2ª vaga ao Senado. Nós queremos disputar a 2ª vaga do Senado da República. Também estamos definindo essa candidatura num diálogo com o PCdoB ou com candidatura própria. Nós achamos que é espaço para que o povo trabalhador gaúcho ocupe também a 2ª vaga do Senado. E queremos ampliar as nossas bancadas. Quer dizer, hoje há um entusiasmo e o cenário que nós traçamos é não só de mantermos a nossa presença atual, 7 vagas do PT lá na Câmara e 11 aqui no Estado, mas nós trabalhamos para ampliarmos essas vagas. É muito importante para governarmos uma estabilidade parlamentar, né? Uma base parlamentar sólida que permita que um governo trabalhe com uma agenda de transformação no Rio Grande do Sul. Bom, se alguém pergunto eu mesmo. Bora. É claro que é muito cedo e talvez até precoce fazer qualquer tipo de avaliação com relação às pesquisas eleitorais, né, que já foram divulgadas dentro do período pré-eleitoral. Nas pesquisas o senhor aparece ali embolado, digamos assim, com outros candidatos e o governador Sartori um pouco mais à frente. Porém, no segundo turno, a sua candidatura e as demais venceriam em todos os cenários o atual governo do Estado do Rio Grande do Sul. Como é que o senhor avalia este cenário que já, digamos que, reflete talvez um primeiro pensamento do eleitor antes mesmo da eleição? Pesquisas sempre são importantes, quer dizer, nós devemos analisar as pesquisas e sabemos que elas representam uma fotografia. Nós estamos trabalhando para sermos vitoriosos nessa eleição. Nós queremos e eu quero governar o Estado do Rio Grande do Sul e nós estamos trabalhando para isso, para que sairmos na disputa no primeiro turno, na frente dessa disputa eleitoral e vencermos o segundo turno. Esta é a nossa meta. Nós estamos com uma dedicação enorme para a construção desta vitória. Nós estamos percorrendo, escutando as regiões, como estamos aqui, dialogando com a ampla base social do nosso Estado. São encontros abertos, encontros populares abertos, escutando a nossa população, escutando nossos agricultores, escutando lojistas, industriais, escutando trabalhadores, quer dizer, escutando professores, quer dizer, juventude, mulheres, quer dizer, criando um grande movimento de transformação do Rio Grande do Sul. Eu não tenho nenhuma dúvida que a imensa maioria do povo gaúcho quer mudar o Brasil e o Rio Grande. E nós estamos nos preparando para que nós sejamos esta mudança. Pela experiência que nós temos, pela experiência que eu carrego como vice-governador e como ministro de Estado, e eu quero colocar esta experiência para liderar um projeto de recuperação do Estado do Rio Grande do Sul, de recuperação a partir do nosso povo, a partir da nossa juventude, a partir dos nossos agricultores, a partir de um Estado que garante trabalho e emprego para todos e que garante uma qualidade de vida e uma esperança para o povo gaúcho. Eu quero deixar no passado esta agenda que destrói, que vende patrimônio, que cria o desalento, né, que desorganiza o Rio Grande do Sul. Eu quero representar uma agenda de esperança, uma agenda de construção no Estado do Rio Grande do Sul e, na minha opinião, é isso que a população quer. O candidato falou em qualidade de vida. Quais são as diretrizes para cultura, esporte e lazer que são ferramentas de inclusão social? Sem dúvida. A primeira delas, esses dias eu fui num debate com artistas do nosso Estado, numa semana, músicos, artistas profissionais do cinema, da literatura e da poesia. E na mesma semana eu me encontrei, tanto em Gramado, como aqui em Marcelino Ramos, que é um outro polo de turismo nosso, né? E aqui também, me encontrei com agentes do turismo, empresários do turismo. E eu fiz a seguinte pergunta para eles. Você sabe o que é Sedactel? Sedactel. E se eu perguntar para vocês o que é Sedactel, ninguém vai saber dizer o que é Sedactel.
Pois muito bem, SEDACTEL é o nome da confusão administrativa feita pelo Sartori. SEDACTEL é a Secretaria do Estado da Cultura, do Turismo, do Lazer e do Esporte e de muito mais coisas. É uma secretaria de nada. É uma confusão de tal forma que nem os empresários do setor sabem o que é o órgão do governo responsável pela cultura, pelo turismo, pelo esporte e pelo lazer. A cultura gaúcha é extraordinária. Nós temos um patrimônio cultural que nos entusiasma e nós temos uma capacidade de produção cultural enorme. É evidente que a cultura gaúcha tem que ter um espaço no governo próprio, autônomo, para desenvolver e estimular as culturas, a diversidade da nossa cultura regional, todas as artes e todas as culturas. Então, primeiro, eu vou reorganizar uma autonomia para a atividade cultural do Estado do Rio Grande do Sul. Segundo, isto vai permitir que o turismo, que tem um potencial extraordinário no nosso Estado, turismo hoje, nós vamos investir muito na retomada da economia gaúcha, o turismo terá um papel decisivo. Por quê? Porque ele tem uma capacidade rápida de gerar trabalho e emprego na gastronomia, na hotelaria, na cultura, nos artistas. O turismo tem esta grande capacidade, né, de atrair renda a partir do turismo e, portanto, gerar rapidamente empregos e para a nossa juventude. Então ele terá uma organização forte, uma atenção forte, o turismo e o esporte e o lazer nós vamos recuperar. Portanto, é uma dedicação de reorganizar o Estado, preservando eficiência, são estruturas enxutas e eficientes, mas estruturas de governo com identidade, com capacidade de trabalho. Nós vamos deixar no passado essa confusão administrativa, que é a ineficiência de gestão que essa turma criou no Estado do Rio Grande do Sul. Essa experiência que eu tive, ela foi impressionante, viu? Porque ela mostra a capacidade de desorganizar, né? De fazer confusão e de trazer ineficiência administrativa para o governo. Eu quero um governo com identidade, secretarias com identidade, com planejamento claro, né, com responsabilidades objetivas e com capacidade de monitoramento da gestão de instituição, secretaria. Nós vamos ter um governo eficiente, um governo ágil, dinâmico e com muito diálogo com as nossas comunidades. Miguel, assim, tu falaste no início da conversa que veio para conhecer a região, enfim, mas como vice-governador e como ministro em tantos outros momentos, obviamente, os deputados aqui que estão sempre presentes conhecem bastante a região. Colocou turismo, mas quais são as propostas específicas aqui para a região do Médio Alto Uruguai enquanto governador? Não, tu tem desde Ametista, que é uma experiência importante, eu conheço a Ametista, né, que nós temos que cuidar do ponto de vista ambiental e cultural. Nós temos águas termais, nós temos todo um ambiente de águas termais na região. Caminho religioso. Nós temos águas termais, que são um grande potencial turismo. Nós temos o turismo religioso, me lembrava aqui o Marcon, que é toda uma cultura importante, tem experiência familiar, inclusive, disso. Quer dizer, todas essas áreas são muito importantes para ser desenvolvidas nessa nossa região. Eu conheço a região. Eu fui deputado federal, fui vice-governador, eu fui ministro do Desenvolvimento Agrário, estive muito aqui num diálogo com as cooperativas, com a agroindústria. Agora, não seria inteligente da minha parte não voltar permanentemente às regiões para escutar as mudanças, né, as transformações, os desafios novos que cada região oferece. Por isso que para mim é muito importante esse momento de escuta e de atualização de um programa de governo para o nosso Estado. O senhor citou na questão econômica a retomada do emprego e a renda, né, obviamente, da população, o turismo como uma aposta forte. O que mais o senhor... Agroindústria. Isso. Nós vamos liberar a agroindústria, vou dar um exemplo muito concreto. Hoje é absolutamente incompreensível as restrições que são feitas para a venda de uma agroindústria de produtos de origem animal. Essa é uma região que tem uma qualidade enorme na produção da agroindústria de produtos de origem animal. O Marcon, o deputado Marcon, inclusive, é autor de uma iniciativa importante. O Edgar, desculpe. Eu te chamei? Chama do Marcon. Olhei para ti e te chamei de... Mas é quase a mesma coisa. Às vezes eu chamo ele de Adão. Uma ajuda de boi. O Edgar, inclusive, tem a iniciativa, nós queremos organizar um sistema unificado de avaliação de sanidade de produtos agropecuários. O que é importante aqui anunciar?
todos os municípios que têm sistema de inspeção municipal organizado, toda a agroindústria desses municípios, né, autorizados pelos sistemas municipais, poderão circular e vender em todo o mercado gaúcho. Isso é muito importante para uma retomada de investimentos nessa região. Nós vamos estimular as nossas cooperativas a agregar valor na agroindústria, e para isso o Banrisul e o BRDE e o sistema de cooperativo de crédito será muito importante. Alguns defendem o fim do Banrisul. Eu não penso assim. Eu acho que o Banrisul é uma instituição muito importante de crédito, de investimento. Eu quero que ela fique em Frederico, na região, o Banrisul, fortalecido, investindo exatamente nessas atividades para recuperação de crescimento econômico e nos municípios da região. Essa relação entre o Banrisul e o BRDE, as instituições fortes de crédito, investindo mais cooperativas, como o Sistema Cressol, por exemplo, são muito importantes para o desenvolvimento econômico do Estado do Rio Grande do Sul. É importante dizer que para a economia gaúcha, Sicredi é outra instituição importante do cooperativo de crédito, para o Rio Grande do Sul voltar a crescer mais rápido, é muito importante que o Brasil volte a crescer. Por isso a discussão que faremos de um novo projeto para o Rio Grande, ela estará ao lado de um projeto para o novo país, com crescimento econômico e desenvolvimento, na medida que a economia gaúcha é muito articulada com a economia brasileira. Nós temos uma grande dificuldade ainda na nossa região, que são os acessos asfálticos. Alguns municípios da nossa região têm esta dificuldade. Recentemente, Pinheirinho do Vale e Palmitinho, naquele acesso asfáltico, foi divulgado até por parte do governo do estado que estaria iniciando a obra. De fato, ela está num momento bem inicial ainda, e nós temos a dificuldade também com relação ao município de Ametista do Sul. O senhor vai passar por esse trajeto, inclusive, logo mais. Quais são as suas propostas e como é que faz para viabilizar que esses municípios tenham esta ligação asfáltica? Esse é um tema fundamental, não é um debate de agora. Todos os municípios do Rio Grande do Sul, toda a população dos municípios tem direito a uma estrada com qualidade. Isso significa segurança. Eu não quero mortes, acidentes nas nossas estradas. Significa segurança, significa conforto e significa desenvolvimento econômico. Nós temos várias experiências de municípios que não dispõem de uma estrada em condições de trafegabilidade e não tem investimento. Vocês imaginam aqui nessa região, que é uma grande produtora de leite, dou só este como exemplo, o que é a movimentação no transporte dessas mercadorias. Portanto, estradas com asfalto, estradas com segurança farão parte do nosso projeto. Nós estamos já com uma equipe dedicada a pensar financiamento para esses investimentos. Nós tivemos uma experiência importante organizada pelo governo Tarso, que foram os financiamentos internacionais do BID, do Banco Mundial, para um grande projeto que envolveu 1,4 bilhões de reais para investimento nas estradas regionais, para investimento nos acessos asfálticos dos nossos municípios. Nós vamos retomar essa experiência, né, de buscar financiamentos internacionais, buscarmos financiamentos nacionais, dialogarmos com prefeituras. Vários prefeitos e prefeitas já me procuraram, oferecendo alternativas de um consórcio entre o governo do estado e as próprias prefeituras para investimento nessas rodovias. Nós vamos ver, prioridade absoluta, e vamos nos dedicar a melhorar essa logística de estradas do Rio Grande do Sul, como também voltamos a analisar a importância de recuperar a malha ferroviária. Ela é muito importante para o estado todo. Toda a região noroeste, ela é uma região exportadora de grãos, de carnes, e é muito importante reduzir custo da nossa exportação, porque isso significa competitividade. Eu só queria acrescentar uma questão que a imprensa seja bom divulgar. Os dois maiores investimentos de Frederico foi no governo do PT. A retomada aqui do frigorífico Damo, depois da Mabela, e agora a JBS. Foi quando o companheiro Rossetto era vice-governador. E aí, hoje tem mais de 1000 empregos aí. Então uma é essa. E a outra, a nossa Universidade Pública Federal. Foi quando o Rossetto era ministro do MDA e o Tarso foi ministro da Educação. Esse símbolo foi o PT que trouxe para cá. E a outra, a UTI, aqui, não sei se foi terminado, mas tinha recurso para isso. Não sei se...
mas a UTI aqui no hospital não sei se saiu ou não, mas eu sei, não saiu. Não saiu porque eu estava saindo do governo, acho que o outro não repassou recurso, mas tinha recurso aqui para a UTI. E a UPA aqui também, que é um recurso do governo federal, que está aqui em Frederico, não sei se está funcionando. Então, os 2 maiores investimentos na cidade de Frederico é obra do Partido dos Trabalhadores. O companheiro Rosseto foi vice-governador quando o Lívio veio aqui reabrir essa fábrica, essa grande indústria de mão de obra, e a outra a nossa universidade. Mas poderia falar aqui, não sei, de várias. Hoje nós vamos visitar aqui a cooperativa de agroindústria aqui de Frederico. Aí tu vê o que é o sabor gaúcho, que foi também no tempo que o Lívio foi governo. Eu só queria lhe perguntar, pegando até um gancho do deputado Marcon ali, com relação, nós estamos até na sede do CEPES, né, o atual governo do Estado do Rio Grande do Sul teve muitas dificuldades de dialogar com os professores ao longo desse período, dos 4 anos, né? E nós temos inclusive uma unidade também da UERGS aqui em Frederico Westphalen. Como é que no seu governo o senhor vai fazer para fortalecer a educação, a UERGS em especial, e ainda para conseguir manter um diálogo permanente com o magistério? Não, o primeiro tema eu já coloquei, quer dizer, é assegurar o pagamento de salário em dia. Essa é a grande diferença, e nós vamos assegurar, nós temos experiência nisso. Eu já coloquei aqui, governar significa fazer escolhas e ter prioridades. A minha prioridade será essa. A segunda prioridade... Nesse caso, se tu permitir, você, no governo do Olívio e no governo do Tarso, nós não atrasamos um dia sequer nem 10º. O salário dos servidores. E as dificuldades financeiras eram absolutamente iguais. Eu fui secretário de administração do governo do Olívio, junto com o Miguel. A Lúcia era secretária de educação e sabe das dificuldades. Nós reajustamos salários, botamos as promoções em dia. Naquela época fizemos os planos de carreira dos funcionários de escola, dos professores, da Brigada Militar, incorporamos os 222% do risco de vida. Então havia um tratamento especial com os nossos servidores, que é o que a nossa prática tem dito, né? Não estamos falando aqui hipoteticamente, nós conhecemos e sabemos como é que é essa questão. O que é importante dizer aqui, né? Quando eu assumi como vice-governador em 99, o Olívio era o nosso governador, muitos diziam, e de novo o MDB, que saiu, que era o governo Brito, que foi derrotado naquela época, eles diziam que se nós não vendêssemos o Banrisul, nós não pagaríamos o salário em abril de 99. Nós não vendemos o Banrisul e nunca atrasamos o mês do salário. O que eu quero dizer com isso? Que governar é difícil, exige então escolhas, prioridades, capacidade de trabalho, montar equipe. Eu acho que este governo que está saindo faz escolhas erradas, trabalha mal e trabalha pouco. Eu tenho outras prioridades, que serão o pagamento do salário em dia, primeira prioridade absoluta do ponto de vista financeiro, e nós vivemos uma situação financeira muito difícil. A segunda prioridade será convidar os prefeitos, prefeitas, as comunidades da área da saúde e regularizar a transferência dos recursos atrasados da saúde pública para os municípios. Isso é prioridade absoluta, reorganizar o Sistema Único de Saúde, que são os municípios que seguram hoje com os seus orçamentos. E a partir daí, um diálogo permanente. Nós temos muita experiência em diálogos, nós vamos chamar as entidades, os profissionais, ter uma relação de respeito e de valorização. Eu tenho falado com muitos professores, os professores vou falar hoje, tenho visitado escolas, tenho entrado nas salas de professores. Hoje é impressionante, aqui fica uma homenagem à responsabilidade desses profissionais, mesmo desvalorizados, estão na sala de aula educando os filhos do nosso povo. Elas pedem que sejam respeitadas, pedem pagamento em dia, pedem qualificação permanente, que hoje é inexistente, pedem uma dinâmica que se façam parte de uma rede estadual e sair do isolamento que hoje existe uma escola e o abandono que existe uma escola estadual. Tudo isso fará parte de um processo de reconstrução através de um diálogo com essas categorias. Eu acredito muito no diálogo, tenho experiência e penso que nós construiremos uma relação muito positiva, de reconstrução da educação pública com medidas de curto prazo e com medidas de médio prazo. Eu acho que este ambiente que nós vamos repactar, o conjunto da sociedade gaúcha,
é muito importante. É absolutamente inaceitável o que acontece hoje no Estado. E há sim uma reflexão importante de todos nós. Qual é essa reflexão importante? É pensarmos como é que o Rio Grande entra no século XXI, como é que nós entramos numa situação em que são exatamente estes profissionais que educam os filhos do nosso povo, que educam a nossa juventude, que educam o nosso povo, que são os profissionais que têm o menor salário dentre todos os servidores do Estado. E estou falando referência ao Executivo, ao Judiciário e ao Legislativo. Então, é evidente que nós temos que abrir um grande diálogo com a sociedade gaúcha, no sentido de recompor essas categorias, porque é ela que educa o povo e é ela que tem o menor salário dentre todas as carreiras de Estado no Rio Grande do Sul. Não é correto isso. Nós temos que buscar uma qualificação profissional desses educadores, como faremos numa relação de diálogo com os demais servidores. Interessa para nós, se para alguns serviço público é um problema, para nós é uma solução. Projeto de Estado que eu quero, onde o povo gaúcho tem acesso a essa boa escola pública, um bom sistema de saúde, tenha segurança, exige servidores públicos qualificados. Não há desenvolvimento no Estado sem um serviço público qualificado. E todos os países desenvolvidos nos mostram isso. Nesse sentido, muitos prezam pelo enxugamento da máquina pública, né, quanto sociedade, até candidatos, enfim, especialmente a área empresarial. Como é que o senhor analisa essa situação? Não, vê a situação? Esses que pregam que fazem isso estão fazendo hoje no Rio Grande do Sul. Tem 5.000 policiais a menos no estado do Rio Grande do Sul. As escolas não têm professores de química, de matemática. A estrutura de saúde é completamente desorganizada. A SUSEP não tem profissionais. O resultado desta visão é a crise do Rio Grande do Sul. Esta é a crise de quem precisa da escola, quem precisa da segurança e da saúde pública. 90% da juventude gaúcha depende da escola pública, municipal ou estadual. Me surpreende muitas vezes essas manifestações de parte da elite gaúcha, que é absolutamente egoísta e distante da realidade da imensa maioria do nosso povo. Aliás, não só elite, os partidos que hoje governam o Rio Grande do Sul fazem isso. Quer ver uma situação dessas doutrinas? Olha o Rio Grande do Sul hoje. E o resultado é um desastre, né? Crise, exclusão, violência. Eu não quero isso. Eu quero um Estado eficiente, sem desperdício, com capacidade de responder aos direitos de quem trabalha e quem vive nesse Estado. Eu não quero essa confusão administrativa e essa falta de eficiência que eu falei anteriormente. Nós queremos pensar um Estado moderno, eficiente, ágil, com uma gestão absolutamente transparente na aplicação dos recursos, tanto da arrecadação dos impostos, como dos gastos do dinheiro público. O dinheiro público é do povo. O governante tem a responsabilidade de administrar bem e de forma transparente e pública esses recursos, que é o que eu vou fazer. E eu sei fazer isso. Pensando no cenário eleitoral já bem mais à frente, a gente tem hoje diversos nomes que estão aí, tanto da direita quanto da esquerda, principalmente da direita, que tem vários nomes que estão praticamente se esfacelando. Tem Eduardo Leite, tem Enze, tem o próprio Sartori, tem o Matheus Bandeira, tem o seu nome, enfim, estamos com os 13 nomes aí. E aí especula-se muito, né? Miguel Rosseto ou Jairo Jorge, que representa uma esquerda que talvez dá para ir girar para o segundo turno, com um da direita, que você sabe qual é. Né? As pesquisas, como o colega colocou aí, elas mostram no cenário, que daqui a pouco pode mudar. Quem é que o Rosseto gostaria de enfrentar no segundo turno se fosse um da direita? E quem é um bom, digamos assim, um bom adversário para fazer um debate, coisa assim? Não, o que eu gostaria era ganhar no primeiro turno, justo, né? O que eu gostaria de ganhar no primeiro turno, não. Nós estamos num processo eleitoral e o meu foco total, um pouco lá. Toda a minha energia, minha vontade de trabalhar, os meus companheiros que estão aqui, companheiras, é construir um plano de governo que tire o Estado da crise. O meu inimigo é a crise gaúcha. O meu adversário é o desemprego. A minha luta é para botar salário em dia de professor e de brigadiano e de policial. Essa é a minha luta. É retirar esse Estado dessa crise. Independente do adversário, se vier a ter no segundo.
Que venha qualquer um. Que venha qualquer um, esse é o nosso adversário e eu trabalho para ganhar no primeiro turno. Fator Lula, em que momento pode refletir dentro do cenário eleitoral e como é que vai ser trabalhado isso em todos os cenários, né? Seja por o que eu quero e vou trabalhar, essa é a posição do meu partido, que o presidente Lula conquiste a sua liberdade, que será um ato de justiça, e que possa concorrer. E que o povo brasileiro, na sua soberania, escolha um presidente da República, escolha um projeto e um destino para o Brasil. Os outros partidos que colocam seus candidatos, né, suas propostas. O que eu acho que não é aceitável, não é razoável, é impedir politicamente que o povo brasileiro possa ter o direito de escolher o presidente Lula para voltar a governar o Brasil. O que nós estamos assistindo no Brasil, que nos envergonha, é uma política absolutamente clara de inviabilizar uma candidatura. Aqui não há nada de justiça sendo discutido. E quando há uma condenação sem provas, como está acontecendo com o presidente Lula, isto não é um ato de justiça, isso é um ato de violência contra a Constituição brasileira. Portanto, nós continuaremos trabalhando em todos os recursos para que o presidente Lula tenha o seu direito assegurado de concorrer. Nós vamos inscrever o presidente Lula agora dia 15 de agosto, e que o povo brasileiro escolha. Só ele tem o direito de escolher um presidente da República. Só ele, na sua soberania. Ninguém mais. Voltando um pouco ainda sobre as propostas do candidato, você mencionou a segurança pública. Sim. O sistema penitenciário estadual que hoje em dia passa por uma superlotação, existe uma diretriz, uma política dentro do seu plano? Qual que é? É um desastre, né? Nós temos superlotação, nós temos péssimas condições dentro dos nossos presídios. Os nossos carros, viaturas policiais se transformaram em presídios, as nossas delegacias se transformaram em presídios. Nós estamos dialogando com especialistas, juízes, vara criminal, vara de execução, profissionais da SUSEP, pesquisadores das universidades, enfim, organizações da sociedade civil, né, as igrejas que têm experiências importantes, de procurando repensar o sistema prisional. Nós vamos abrir esse diálogo com a sociedade gaúcha. Primeiro que a grande parte dos presídios hoje não é um espaço de contenção de criminosos e de ressocialização. Os presídios do nosso estado hoje são espaços de organização da criminalidade. Eles são espaços de organização das facções criminosas. Isso é insustentável e intolerável. Hoje nós temos 50% da população carcerária gaúcha não tem sentença judicial definitiva. 50%. Portanto, são pessoas que estão presas sem sentença judicial. É óbvio que aqui é um espaço de diálogo importante com o Poder Judiciário. Nós temos que resolver essa situação. Nós temos que construir, sim, novos presídios, adequados a uma realidade que a lei exige para essa estrutura prisional, mas nós temos que pensar outras alternativas. Nós vamos recompor o SUSEP, reorganizar o sistema prisional estatal, mas existem experiências importantes, como as APACs, por exemplo. São instituições da sociedade civil. Nós estamos com experiências importantes, 3 Passos, né, que está sendo organizado. 3 Passos, né? 3 Passos. São entidades da sociedade civil que têm uma política prisional própria, onde os próprios prisioneiros que têm penas menores, porque cometeram delitos de baixa intensidade ou média intensidade, e há, portanto, uma organização própria com as suas famílias, com envolvimento comunitário, que tem resultados muito bons. Minas Gerais é uma expressão disso, no Paraná nós temos experiência, aqui no Rio Grande do Sul também. Então, será um tema de grande atenção minha, o sistema prisional. E um sistema de aprisionamento no estado do Rio Grande do Sul. Nós temos que enfrentar uma realidade. Qual é a realidade brasileira e gaúcha? Que hoje faz parte de uma reflexão de todos, que tem compromisso com justiça. Tanto mais, nós temos que responder o enigma. Que enigma é esse? Tanto mais se prende, tanto mais aumenta a criminalidade e a violência. Nós temos que responder esse enigma. Quem está sendo preso? Como está sendo preso? Por que aumenta a criminalidade e a violência? Então, nós temos que construir políticas eficientes para reduzir o crime e a violência. Então, o sistema prisional passa por uma grande discussão, da mesma forma com a política de segurança por inteiro. O fato que nos orienta
é reduzir criminalidade, reduzir violência. Nós temos que ter uma polícia com capacidade de antecipar o crime. Nós temos que ter uma polícia civil, um sistema de inteligência coordenado entre Brigada Militar e Polícia Civil, e investigar, né, eu falei aqui, o tráfico de drogas, o furto de veículos, de forma preventiva e mais eficiente. Nós vamos nos dedicar muito a essa área. E a população tem o direito a viver em paz e em tranquilidade, toda ela.